gente parece que nós sabemos realmente tudo de Deus, né? Porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meio de exprimir. Eu brinquei com o Wagner que eu falei que falar de Jesus acaba sendo mais fácil, né? Nós tivemos esse espírito de tamanha luz encarnado. Então a gente consegue conceber e imaginar Jesus, homem encarnado, conosco. Deus, energia, inteligência. Então, para a gente trazer, para tentar entender Deus, a gente sempre tenta materializar, né? Trazer porque a gente entende. Quando ele coloca que saber, porém, que não há coisa, que é a coisa que está acima da inteligência do homem mais inteligente, porque por mais inteligente que nós somos, tem um ponto que a gente não consegue imaginar ou entender mais que isso. E aí, a gente tem aí no Livro dos Espíritos todo o decorrer que ele fala, só vocês conseguem saber até aí. E às vezes a gente quer saber muito mais. Mas o mais importante é o que a gente sente. O mais importante é as nossas conversas com Deus. E sabendo, Deus está aqui dentro de nós. E somos essência divina. Na Gênesis, ele coloca Deus é suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, neste momento que nós estamos ainda, devido à nossa morada, a gente conseguir conceber e entender exatamente Deus. Cada momento, a cada passo nosso de evolução, que nós estamos evoluindo, estamos nos melhorando, a gente consegue ter uma visão maior. Os espíritos puros conseguem ter essa visão maior de Deus. Mas nós ainda estamos neste planeta de provas e expiação e a gente sabe o quanto a gente ainda tem que estar buscando esse aprendizado. E aí, na continuação da resposta dos espíritos, ele coloca, a razão vos diz, diferente lá, né? A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir um grau supremo. Essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer imperfeição que a nossa imaginação possa conceber. Então, quando nós pensamos, não sei se a maioria de nós, quando a gente é criança, imagina Deus, aquele ser amoroso. Só que Deus não é homem, né? A gente acaba trazendo para o nosso entendimento. Se ele fosse e ele tiver qualquer uma dessas vicissitudes, ele não seria Deus. Quando Kardec nos explica que Deus é eterno, acho que isso aqui não tem continuação. Quando Kardec fala que Deus é eterno, se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ele não seria eterno. Ou então também teria sido criado. Se ele fosse criado, nós imaginaríamos que teria alguém maior que ele. Então, por isso, Kardec nos fala que ele é eterno e não ter tido nenhum ser anterior a ele. E assim, de degrau em degrau, remontamos ao infinito, à eternidade. Kardec nos fala também, na pergunta que ele faz, que ele é imutável. Se estiver sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Se Deus
tivesse qualquer tipo de mudança, nós não teríamos um caos. Às vezes, pegando, né, como às vezes a gente acha que está tudo realmente confuso, dá um caos. Só que não, está tudo como tem que ser para a nossa evolução. Por mais difícil que nós vemos as coisas acontecerem, por mais catástrofes que a gente vê acontecer, é tudo para a lei da evolução. Então, tudo está da forma que tem que estar. Então, ele é imutável, não sujeito a mudanças. Já nós mudamos o tempo todo. Então, somos material. Ele é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. E muitas vezes, nós imaginamos Deus como, né, com essas transformações. Se a gente imaginar as religiões antigas, se a gente imaginar que antes a gente viu um Deus furioso, e não existe isso, Deus é soberanamente bom e justo. Então, ele não é sujeito a nenhuma transformação, a nenhuma mudança da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. No início, quando a gente entende um pouco as religiões, a humanidade tinha, né, acreditava em deuses, Deus do sol, Deus do vento, e tinha várias, né, Deus também está furioso. Só que na realidade, Deus é único. É onipotente. Não. Ele é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Todos nós acreditamos que tudo que existe é feito por Deus e tudo é perfeito na sua construção. Nós percebemos o quanto ele é onipotente, o quanto ele faz, né, ele fez tudo de uma forma perfeita. Nós, que na maioria das vezes, acabamos transformando bastante e sofremos as consequências dessas transformações que nós fazemos. Na Gênese, ele especifica em vários capítulos sobre isso. Quando ele fala que Deus não é imaterial, Deus é imaterial, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. E, em outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito à transformação da matéria. Para nós, na Gênesis ele coloca, Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Às vezes a gente fala, mão de Deus, né? Quantas vezes a gente fala, mão de Deus? Porque a gente traz Deus, a gente precisa conceber, né? O Deus parece que a gente precisa que ele seja algo que a gente realmente conheça. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da vontade de Deus. Muitas vezes, na nossa vida, às vezes passamos por dificuldades, por doenças, por dificuldades financeiras. E em alguns momentos, por mais que nós tenhamos o entendimento, por mais que estejamos buscando
esse entendimento, buscando nos melhorar, tem algumas situações que acabamos questionando esta bondade divina. E quando temos alguém ao nosso lado que faz isso, a gente procura consolar, procura falar, mas depende muito do entendimento da pessoa de entender. E acaba, às vezes, questionando. Eu falo porque na minha casa eu sou a única espírita, né? As pessoas, a minha família é de outra religião. Então tem momentos que acontece desencarne, ou acontece mesmo doenças físicas, que a gente acaba tendo. Tem momentos que eu consigo conversar e tem momentos que a gente precisa calar, porque há esses questionamentos de Deus. E aí tem por que está acontecendo comigo? E aí a gente pergunta, por que não comigo? Por que o meu vizinho pode ter uma doença, ou pode passar por uma dificuldade, e eu me acho tão superior que não comigo? Então, depende, do meio que a gente está, às vezes a gente tem bastante questionamento das pessoas em relação a Deus, mesmo você vivendo a vida inteira numa determinada religião. Então, para nós, a gente sabe que Ele é justo e bom. Nós sabemos que tudo que nós passamos aqui no planeta Terra, aqui reencarnado, é para o nosso aprendizado. E quando nós conseguimos ter essa visão, quando nós conseguimos trazer a nossa dificuldade para o nosso aprendizado, quando nós conseguimos olhar essa dificuldade como realmente aprendizado, nós sabemos que ele realmente é justo e bom. E eu só estou passando por determinada situação porque eu preciso aprender. E esse aprendizado, na maioria das vezes, a gente consegue passar para o outro de acordo com como a gente lide. E aí, quando, às vezes, eu tenho esses questionamentos, minha irmã me questiona, eu fico olhando, falo, mas nós temos tanto. Nós temos uma proteção da espiritualidade tamanha. Somos tão amparados, mas não conseguimos enxergar o amparo de Deus na nossa vida. Só conseguimos enxergar quando a dificuldade vem e eu acho que é injusto. E aí eu concebo não esse Deus soberanamente justo. Eu acho que é injusto aquilo que está acontecendo comigo. E aí eu esqueço totalmente desses atributos que eu preciso enxergar nesse Deus. Eu esqueço totalmente esse Deus que Jesus apresentou para a gente e nos trouxe. Eu esqueço que as minhas dificuldades, elas são plantadas por mim mesma, em encarnações anteriores ou agora, na minha caminhada. Mas, a maioria das vezes eu atribuo esse meu infortúnio, isso que eu estou passando, a Deus. Quantas vezes a gente acha injusto o que a gente está passando? Quantas vezes a gente questiona esse Deus maravilhoso e essa espiritualidade que está sempre a nos amparar, a nos carregar no colo? Porque algumas vezes nos achamos, melhores, Porque a gente acha que a gente... eu tô aqui na casa espírita, Tô fazendo trabalho, Eu sou tão boa, eu faço, eu trabalho. Só que essa é a minha tarefa.
privilégio? É tarefa. E por que eu acho que eu sou privilegiada por eu ter vindo fazer uma palestra? Então, sabemos e temos a certeza desse Deus soberanamente justo e bom. Então, se Ele é justo, aquilo que eu estou passando é o correto. Aquela dificuldade que eu estou passando, eu preciso. E é maravilhoso quando a gente tem essa certeza, porque nós passamos pela dificuldade. Muitas vezes o pessoal fala que eu sou ET pela maneira que eu encarei algumas dificuldades. E é muito bom quando você olha e você fala, nossa, mas por que tanto sofrimento? Por que a pessoa sofre tanto? Está passando pela mesma dificuldade que você está passando, mas ela sofre. É um sofrimento, é algo assim. E aí eu descobri que é porque essa doutrina maravilhosa e essa fé que a gente está a cada dia, ela faz a diferença na nossa vida. E acreditar nesse Deus justo e bom, ele faz a diferença. Faz a diferença para você passar pela dificuldade com resignação. Você fala, Ivana, tudo bem? Prazer a gente estar se vendo. Você falou, né? Mas a gente vai aprendendo um pouquinho na doutrina, né? E a gente vai, mesmo no livro dos Espíritos, fala das leis, né? Leis morais, enfim, todas isso. Mas a gente sabe, você bem colocou, que muitas das dificuldades, às vezes, não é só nessa, de outras. Mas a gente sabe também, a gente vai aprendendo na doutrina, que à medida que você vai se melhorando e que você vai prestando a caridade desinteressadamente, que vai pregando, né? Vai vivendo um pouco a doutrina e trabalhando em benefício ao próximo, às vezes muitas dificuldades que talvez teríamos que passar, elas são até amenizadas, né? Elas são poupadas pelas atitudes que a gente toma. Por isso a necessidade o próprio Jesus pregou, né? Fora da caridade não há salvação. A necessidade da gente se melhorar e fazer o bem, né? Sem ficar esperando a troca, mas fazer o bem, ajudar desinteressadamente. Estamos plantando luz na nossa própria flores, né? Nessa caminhada evolutiva, né? Com certeza. Você paga, né? Eu sou Então, e é interessante porque às vezes a gente vai, né, no centro, a gente faz, como eu estava comentando, a gente vem aqui, a maioria pela dor, chegando aqui, você começa a fazer tratamento. E acabando os tratamentos, quando a gente começa a trabalhar, é aí que começa realmente o seu tratamento. Porque é aí que a gente começa a devolver um pouquinho da gratidão que ele falou no início. E quando eu falo de você entender esse Deus realmente soberanamente justo e bom, quando eu estava no Instituto do Câncer, lá junto com outras pessoas, eu ficava olhando assim e falei, gente, eu tive uma visão tão maravilhosa do tratamento, de como lidar, que as pessoas vê como um ultimato de desencarne, né, quando você tem um diagnóstico. Só que eu ficava lá conversando com as pessoas e aí as pessoas me chamavam, né, e falavam assim, nossa, a sua irmã parece ET. E eu falei, nossa, mas a gente realmente é ET, né, porque nós não somos daqui. Né? Nosso planeta não é aqui, a gente vai para a espiritualidade. E aí eu conversando, e aí teve um senhor que falou assim para mim, todo mundo aqui falou porque eu. Aí eu olhei para ele, nossa, não falei. E aí fiquei rememorizando por que eu não tinha falado porque eu. E aí na minha mente, há 30 anos atrás, quando eu não estava na doutrina, meu namorado teve câncer e eu perguntei por que ele. Rico, com tudo pela frente e tal, por que ele? Por que Deus faz isso
uma pessoa que tem tudo pela frente. Quando eu estava na doutrina e tive diagnóstico, eu não perguntei por quê. Porque eu entendi que eu precisava daquele momento, não só para mim, eu precisava daquilo para eu auxiliar. Eu postava no Facebook, né, as quimioterapias, tudo, e muitas pessoas falaram assim, Ivone, eu vou lidar dessa forma. Eu falei, não preciso mais nada. Porque a partir do momento que você consegue ser exemplo para que as pessoas consigam passar por a dificuldade de uma forma resignada, uma aceitação, meu trabalho está feito. Então, rede social para mim é para isso. É para que eu consiga postar as coisas e as pessoas consigam ver e levar isso para o lado do bem. Fortalecer, né? Se fortalecer. E aí, quando eu estava... As pessoas, por que você posta? Eu falei, eu não sei, mas alguma coisa me pedia para fazer. E aí, quando eu ia lá no instituto, eu ficava olhando, e aí eu ficava, gente, mas por que será que as pessoas têm tanto... Você via no semblante das pessoas esse medo da morte. Esse diagnóstico que te assusta tanto. Por que te assusta? Porque você não tem a certeza de que esse espírito é imortal. Por que te assusta? Porque você não transforma essa sua dificuldade em auxílio do outro, como o Wagner falou. Porque se você pegar a sua dificuldade e for até um hospital visitar um outro doente, você esquece que você está doente. Outro dia eu brinquei numa palestra e falei, gente, eu fiquei 4h30 esperando a médica. Cheguei a meio-dia e fui atendida às 4h30. Só que aí, o espírito, a gente é mania de começar a doutrinar. Aí eu sentada assim, como ele estava lendo, aí a menina começou comentando. Nossa, a médica estava demorando muito. Aí eu falei pra... Comecei a conversar com ela, e aí descobri que ela era um centro espírita próximo, e a gente começou a conversar. E aí foi 4h30 de doutrina espírita dentro do hospital, batendo papo. Quando a médica me chamou que eu entrei, aí ela falou assim, escutei sua voz lá fora. Aí eu falei, vi você comentando lá no instituto e tal. Aí eu falei assim, nossa, doutora, ainda bem que eu não falei mal da senhora, né? E aí, eu falei nessa palestra que eu estava falando de caridade, eu falei, gente, se você for observar, nós temos a oportunidade de auxiliar 24 horas por dia. Você está no ônibus, de repente a gente está sentado, nossa, demorando muito, né? Já começou o papo. A pessoa já começa a contar a vida dela. De repente, ela não tem com quem falar. E eu acho maravilhoso, porque hoje, antes, né, a gente tem medo de falar que era espírita. Hoje, na realidade, você acaba tendo essa sintonia. Você está no ônibus conversando com ele. Não, mas eu gosto do espiritismo. Ah, não, mas você... E você começa a ter o auxiliar no hospital. Aí eu brinquei com a médica, eu falei assim, doutora, mas a gente fica conversando. E a gente auxilia. Minha palestra de segunda-feira foi o poder da palavra. Eu falei, nossa, é justamente para a gente pensar o quanto a gente pode auxiliar através de uma palavra, através de um abraço. Então, quando nós pegamos a nossa dificuldade e vamos auxiliar o outro, eu vejo, é igual, acho que tem uma história, né, que eu percebi, eu não tinha o pé, eu não tinha um sapato, percebi que o outro não tinha pé, tem uma historinha assim. Então, quando a gente vê o nosso irmão, eu começo a perceber, eu falo isso muito com meu sobrinho, quando ele fala alguma coisa comigo, eu falo, gente, muita gente não tem o que comer. Eu tenho feijão, arroz, bife, eu acho que é pouco. Então, quando a gente percebe que a nossa doutrina é maravilhosa, temos esse livro aqui, como fala o Wagner, a gente estuda, e quando a gente volta a estudar, a gente começa a perceber
mais. Eu, como ele falou, esse livro dos Espíritos, eu falei, eu vou trazer, olha, pra gente pensar o porquê que a gente não consegue ainda abranger tudo e de saber sobre Deus. Porque no momento que nós estamos, se eu souber tudo sobre Deus, eu vou me sentir maior que Ele. O momento da humanidade, o nosso momento ainda, somos ainda muito orgulhosos. Se a gente conseguir ter mais entendimento, eu falo que as minhas palestras, e eu gosto muito, eu preciso vivenciar a palestra. Descobri que eu falei, posso falar livro dos Espíritos, falar de Deus, eu vou falar de Jesus. E aí tá mais. Por quê? Porque na realidade, nós estamos, se a gente começa a ter muito entendimento, muita intelectualidade, e a gente começa a achar, eu sei muito, como fala Sócrates, eu sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mas a gente precisa aprender e precisa praticar. Não é só saber que Deus é justo. Não é só saber que Ele é bom. É a gente transformar isso no auxílio ao outro. Não adianta só eu vir aqui e falar de uma pergunta, ou do livro dos Espíritos, ou do Evangelho. Mas se eu não praticar, esse estudo, ele não tem efeito algum, é só intelectualidade. E aí, como ele falou, a gente precisa trabalhar as leis morais, precisamos trabalhar as nossas imperfeições. Se a gente traz Deus no seu horário, tá bom? Tá tranquilo. Temos a ideia, né? Se a gente trouxer Deus, por isso que eu falei que eu vou fazer só uma pergunta. É a 13? É a 13. Ah. Se a gente trouxer Deus para nós, falar, não, as minhas imperfeições. Não, ele não é. Eu não consigo ainda, e vou entender, mas eu consigo sentir. Porque quando eu vejo a dor do outro, eu estou trabalhando Deus dentro de mim. Não. Tem uma pergunta da Revista Espírita, 1886 de agosto, que eu achei bem interessante. Se os espíritos ou almas, né, nós encarnados, aí Kardec coloca como alma, se melhoram indefinidamente, conforme o Espiritismo nos fala, a gente vai trabalhando, né, as nossas imperfeições e vamos melhorando, eles devem tornar-se infinitamente aperfeiçoados ou puros. Nós estamos caminhando aí nas escalas dos mundos. Chegados a esse grau, por que não são iguais a Deus? Isso não está de acordo com a justiça? Ele faz essa pergunta nessa revista, e aí ele responde: o homem é uma criatura realmente singular. Sempre acha com o seu horizonte muito limitado. Quer tudo compreender, tudo captar, tudo conhecer. Quer penetrar o insondável. E despreza o estudo do que ele toca imediatamente. Quer compreender Deus, julgar os seus atos, fazê-lo justo ou injusto. Como eu falei, a gente escala Deus pelo que Ele não faz pra gente. Como Ele falou, Pai Nosso, a gente fala, seja feita a vossa vontade, desde que seja a minha vontade. Né? Quantas vezes a gente faz para... Mas eu quero... Eu estou precisando daquele emprego. Não, mas Deus vai me dar. Porque eu sou boa. Sou uma pessoa que faz a caridade. Faço isso, faço aquilo. Então, a gente, como fala Kardec nessa revista, a gente faz ele justo ou injusto. Diz como queria que ele fosse, sem suspeitar que ele é tudo isso e muito mais. Só que na nossa
no nosso entendimento, ainda limitado para o nosso momento, nós achamos injusto. Quando não temos aquilo que achamos que devemos, que merecemos. Só que acredito que a maioria é que pai, né? Quem que dá um carro para um filho novo aí, de 10 anos, 11 anos, para ele bater e desencarnar ou então ficar doente? Na maioria das vezes, o que pedimos para Deus não é o que precisamos para a nossa evolução. Não é o que precisamos para aquele momento. É o que a materialidade nos mostra. A gente quer, na maioria das vezes, mostrar para o outro que a gente pode. E aí a gente não tem. Só que quando a gente entende que a gente não tem isso que a gente pediu, porque naquele momento, provavelmente aquilo vai ser a nossa petição, estamos começando a entender a justiça de Deus. Porque às vezes, eu vejo muito, o pessoal fala assim, não, mas quero ganhar na cena, eu vou ajudar. Né? Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ajudar. Né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que para ajudar, a gente não precisa ganhar na cena. Para auxiliar o próximo, a gente não precisa ter dinheiro. Para auxiliar o outro, eu preciso ter boa vontade. Às vezes o outro só precisa de uma palavra. Nós achamos que ele precisa de um presente. Mas ele só precisa de um abraço. E isso é de graça. A gente só precisa externar o Deus que a gente tem dentro da gente. Essa centelha divina que nós temos. Então, por isso que Kardec fala essa resposta nessa revista. E aí tem uma observação que ele coloca nessa mesma revista. Se há um mistério insondável para o homem, é o princípio e o fim das coisas. A visão do infinito lhe dá vertigem. E aí, lendo isso aqui, eu lembrei quando a gente está na praia. Né? A gente sempre fica vendo o mar. Aí vem aquela onda. E aí, normalmente eu viajo. Eu fico pensando, onde é casa? Né? Não tem fim. Aquela onda vindo. E aí, neste momento, que a gente olha o mar, olha a natureza, você percebe esse Deus perfeito. Porque é tudo perfeito. Os animais. E aí eu estava escutando um vídeo sobre isso, e ele falava da borboleta. Que coisa mais linda você ter um lagarto e vira algo tão lindo. Então, tudo na natureza é fantástico. Tudo na nossa vida também. Para nós termos, tem um livro, Conversando com Deus, são 3 volumes, e tem um deles que eu li um capítulo que eu acho maravilhoso. Quando o homem está questionando, na realidade ele está triste lá, e aí Deus chega para conversar com ele. E aí ele fala, né, tudo que ele não tem na vida dele, e Deus escuta, e aí começa a elencar para ele o que ele tem. Ele tem mãos, e tem pessoas que não têm. Ele tem pernas. Ele começa a falar tudo do nosso corpo. E aí, lendo aquele capítulo, fechando o olho, principalmente quando ele fala do coração, você sente até o coração pulsando. De tão perfeito que ele vai enumerando todas as nossas artérias. Nosso cérebro,
simplesmente uma máquina perfeita. Nós que desencadeamos a nossa máquina perfeita com os nossos vícios, com as coisas que nós fazemos. E aí no final desse capítulo, ele fala, né, para o homem: eu fiz e te dei essa máquina perfeita. Tu jamais serás capaz de fazer um igual. Nós temos a nossa inteligência e fazemos algo maravilhosos, né? Internet, né? Tecnologia maravilhosa. Mas por trás está Deus. Porque tudo que eu faço porque eu sou permitido fazer por Ele. Então, a maioria das vezes a gente esquece tudo que nós temos de maravilhoso. Se a gente pensar no nosso corpo, já é uma máquina maravilhosa que Deus, né, que temos para a gente caminhar nessa encarnação aí, com cada vez mais a nossa evolução. Na Gênesis, eu nem sei qual que é esse slide. A Gênesis, essa parte falando sobre Deus, ele não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus para compreendê-lo. Ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Wagner falou justamente da nossa parte moral. A partir do momento que vamos nos depurando, que vamos nos melhorando, que trabalhamos a parte intelectual, mas junto com a nossa moral, podemos ir nos aproximando e entendendo um pouco mais de Deus. Nós pensamos como que era visto Deus na época de Moisés. Um Deus rigoroso, um Deus que punia. Porque lá atrás a gente não conseguia ainda entender esse Deus de amor que Jesus trouxe na segunda revelação. Nós ainda não conseguíamos entender o Deus dessa forma. Então, Moisés era um Deus que punia. Porque para ele levar o povo, ele precisava falar que Deus falou. Deus mandou. E aí a gente vem com esse Deus ainda, em algumas religiões, ainda com esse Deus punitivo. Esse Deus que pune. E a minha irmã falou para mim assim, eu fui castigada. Não tem castigo. Tem merecimento e tem aprendizado. Se eu tenho uma doença ou algum problema financeiro, desencarne dos nossos familiares, tudo isso é para o nosso aprendizado. Não para a gente ver que Deus é injusto, porque não deveria acontecer comigo. Como eu falei, por que não também? Por que pode ser com o outro, não pode ser comigo? Então, na Gênesis, ele coloca isso que ainda nos falta, esse sentido de entender. E em muitas passagens aí das perguntas do Livro dos Espíritos, ele fala, vocês não vão conseguir entender. E é engraçado porque, assim, às vezes a gente, né, quer entender as coisas que a gente ainda não entende, mas não procuramos trabalhar em nós o que a gente precisa mudar. Trabalhar em nós as nossas imperfeições, a nossa vaidade, nosso orgulho. Isso é algo que a gente precisa entender e praticar. Se a gente ficar tentando, né? Às vezes a gente fica, como eu falei, eu fico lá na praia olhando e falando, meu Deus, onde começa? Onde termina? Nunca tem resposta.
Kardec nos fala desse Deus único, desse Deus soberanamente bom e justo. É justamente que a gente, nesse momento, a gente consegue sentir esse Deus, principalmente quando a gente começa a trabalhar mais as nossas imperfeições. Aí a gente começa a trabalhar melhor esse Deus dentro da gente. Deixa eu ver se... E aí, gente, pode falar e me ajudar aí falando de Deus, tá? Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é, ou não ter reportado a isso, como um farol capaz de nos orientar. Que a maioria das religiões errou em seus dogmas. A gente acaba tendo essa parte de castigo, de Deus injusto. Na realidade, para nós, entendemos com todos esses atributos que Kardec nos coloca sobre Deus, né? Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. E aí, quando ele coloca que a gente não tem uma completa ideia de seus atributos, né? E aí ele colocou essa parte de que a gente, porque acreditar é abranger tudo. Às vezes a gente fica pensando, né, nessa parte de orgulho. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente pode estar se perdendo. Na 14, ou já para? Não, pode continuar. A questão 14, ele fala do panteísmo. Né? Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E aí, os espíritos respondem. Se assim fosse, deixa eu ver que a letra é diferente. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. E aí o Kardec continua nos falando algo, já que a gente está falando. E aí os espíritos têm hora que eles são enfáticos, né, para que a gente entenda. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Deixa eu falar para Kardec, ó. Você só vai conseguir entender isso. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. Pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixais consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. E aí, que a gente estava comentando nas nossas imperfeições, quando ele coloca, né, que Deus existe. Só que depende do nosso momento, a gente não consegue ir além disso. E quando nós ficamos tentando buscar respostas e a nossa mente, o nosso vocabulário, nós não conseguimos essas respostas, meio que ele nos fala que é inútil. Ou então, quantas vezes a gente estuda, né, e nos sentimos orgulhosos por saber sem mais.
E aí nós simplesmente pioramos uma das nossas maiores imperfeições, que é o orgulho. Como fala Kardec, uma das maiores chagas da humanidade. Porque quanto mais o estudo, como eu falei no início, a gente precisa, a doutrina é estudo, porém, esse estudo ele precisa estar muito aliado com a ação. Eu preciso estudar, digamos que eu estude a sua palestra sobre perdão, mas não pratico. Não procuro trabalhar isso em mim. Numa palestra da FESP sobre caridade, a palestrante contando pra gente no curso, que ela falando sobre caridade, e aí passados uns 15 dias, está ela no metrô vazio, ela sentou, o metrô lotou, aí estava ela e um amigo, e aí chegou uma senhora e ficou olhando para ela, aí olhou pela segunda vez, ela levantou, quer sentar? Ai, muito obrigada. Eu sabia que você ia me dar lugar. Eu olhou para ela, continuou falando comigo. Daí a pouco, a mulher repetiu. Nossa, estava muito cansada. Eu sabia que você ia me dar lugar. Aí aquela frase, eu sabia? Nossa, como assim? Como você sabia? Ah, estava na sua palestra da FESP, domingo passado, falando de caridade. Aí ela lembra, que bom. Ela levantou. Que bom que ela levantou, né? Porque às vezes o pessoal ocupa até a doutrina, né? Fala, não, fala tanto de caridade, olha lá, a doutrina. Então, a gente precisa estudar, sim, bastante. Livro dos Espíritos maravilhoso para a gente estudar, esmiuçar cada vez mais. Cada vez que a gente estuda algo novo, a gente vai aprender. Mas a gente precisa, o que ele falou ali, trabalhar as nossas imperfeições. Se eu estou falando aqui e vocês me encontram no ônibus, ou em qualquer lugar, e aí de repente a minha atitude é contrária do que eu estou falando aqui, e o que às vezes deixa a gente triste é que as pessoas não olham e falam assim, a Ivone é humana. Não. A doutrina, nossa, essa doutrina, o pessoal fala de caridade, mas não faz. Ah, o centro, o pessoal fala. Então assim, não é você, humano, com suas imperfeições. É o centro espírita, é a doutrina. Fala tanto de Jesus, mas não faz. Então, é o que ele coloca ali. Se a gente estudar, se a gente soubesse realmente o que é Deus na sua íntegra, será que a gente não ficaria mais orgulhoso? Será que estamos no momento de ter essas revelações realmente? Não. Gradativamente, como os Espíritos falam, a gente vai descortinando, né, o véu. A partir do momento que estamos trabalhando a nossa moral, as nossas imperfeições, mas tem coisas que a gente fala assim, nossa, isso há 10 anos eu não fazia, eu não pensava. Quantos de nós hoje fica calado com ofensa? Então é algo que a gente vai trabalhando e de repente você vai falando, nossa, eu não falei nada. Que legal. Consegui ficar calado. Consegui não falar. Não devolver uma ofensa como outra ofensa. Consegui parar, pensar, falar, não, hoje eu não respondo. Porque amanhã a minha resposta não vai ser na ira, não, no impulso. Vai ser uma resposta a mais. E às vezes eu não vou nem responder.
dependendo do que a pessoa me falou. Então, quando ele fala nessa questão, é justamente isso: estudar as vossas próprias imperfeições, a fim de nos libertar. Porque é maravilhoso quando a gente percebe que a gente já deu um passo, já conseguiu não responder, já conseguiu calar, que é a maior das caridades. Porque nós, falo por mim, espírita dentro de uma outra religião, minha casa, toda a minha família, a gente fica tão maravilhado com a doutrina que aí a gente chega e a gente quer falar, não, mas é maravilhoso, olha, mas o outro não está no momento. Ele não acha maravilhoso porque ele não enxerga o que você está enxergando. E não adianta. Porque você só vai gerar atritos. Na minha casa, quando eu resolvi calar, escutar, Deus, eu vou a pé para Aparecida. Tudo isso. E aí eu brinco com a minha irmã, falo assim, você está fazendo barganha com o santo. Não adianta. Porque ela não vai fazer só porque você prometeu algo extraordinário. Se você não merece. Se você merece, dentro da sua casa, com uma prece, meu Deus, eu preciso tanto. Eu vou ter. Porque é meu merecimento. Não adianta para os espíritos de luz a gente prometer algo a mais. Se eu não mereço. Se naquele momento que eu falei, o carro vai ser a minha petição. Ganhar na loteria vai ser a minha petição. Porque a Ivone está vindo de uma outra encarnação que ela era muito orgulhosa. Então nessa, se hoje ela tem dinheiro, tudo, ela vai se perder. Então ela precisa viver com dificuldade para ela entender o valor das coisas. Para ela entender o valor do outro. Para ela auxiliar, como dizia a minha instrutora do segundo mediúnico, ela fala que ela dava aula, ela só tinha a quarta série. Tinha uma mediunidade maravilhosa. E ela falava, eu tenho certeza que na encarnação anterior eu tive muitas oportunidades. Então nessa eu vim com muita dificuldade, mas a minha consciência me cobrando muito. E aí eu preciso trabalhar. Eu moro em Guarulhos e frequento o Centro Espírita no Limão há 25 anos. Conheci a doutrina e frequento esse centro há 25 anos. Morava na Vila Maria, hoje moro em Guarulhos, frequento lá. E aí todo mundo fala, nossa, mas não tem perto da sua casa. Tem, mas a minha família que eu preciso aprender é do coração de Jesus. Então a minha família, aquelas pessoas que eu vou conhecendo para aprendizado, e aqueles que eu preciso aprender e trabalhar, é o pessoal de lá. É o aprendizado. É o coração de Jesus. Então, ele coloca que será mais útil do que penetrar e penetrar. Às vezes, como fala o Deus, não, mas próxima encarnação eu vou estar no outro mundo. Reencarnar na Terra é lucro. Estamos caminhando junto com o planeta. Aí eu falei para ele, eu sinto muito, eu te dou aula, eu sinto muito. Mas você não vai pular para muitos feliz. Não adianta. Se a gente for junto com a Terra, a gente está no lucro. Então que a gente possa... Encerramos, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Passa um pouquinho, à vontade. Ainda passei para 14. Ah, conseguiu? Maravilha. Ninguém quer fazer uma pergunta aí, pessoal? Ninguém quer fazer pergunta e responder, hein? Eu quero fazer um comentário. Pode fazer. Não sei se eu vou conseguir falar tudo porque eu estou com dificuldade. Mas naquela parte que você disse que você ficou lá no hospital 4 horas, conversou, né? Eu vou dizer para você, eu trabalhava com o público, né?
Então, um dia chegou uma advogada até chorando. Eu conversei com ela, expliquei. Então, eu digo o que eu fazia, eu atendi o público. Então, as pessoas chegavam aborrecidas. Ia fazer uma coisa, chegava com outra coisa. Então, eu sempre falei uma palavra amiga, eu conversava. Então, era uma forma de fazer caridade, ouvindo que aquelas pessoas davam o problema, né? Assim, ouvindo eles os problemas. Não vou continuar porque tem dificuldade. Não, É mas isso aí. a maior caridade. Ouvi, né? E eu acho que eu falo para palestrantes porque a maior caridade é escutar mesmo. Mas não é acho que a maior caridade que nós temos é justamente a de escutar. Porque assim, se a gente for perceber, as pessoas elas estão muito, né, aflitas e tem muito isso de querer falar. E aí às vezes a pessoa começa a falar e aí você já interrompe. Não, mas você não quer isso. Não, mas é isso. E aí não deixa o outro falar. Então é uma das melhores caridades. E eu acho que e é o que eu coloquei, né? Se a gente soubesse o poder da nossa palavra, o que a gente pode auxiliar com uma palavra e às vezes com nenhum, só escutando. E a gente não precisa ganhar nascendo para isso. Nós já estamos sendo muito remunerados por Deus nas nossas bênçãos que a gente tem. Acho que as pessoas precisam. Tem pessoas que têm necessidade de você escutar. Porque conseguiu colocar para fora aquilo que estava preso dentro, né? Então conseguiu colocar. Então, eu acho que eu fiz uma grande. Enquanto eu trabalhava, consegui fazer grande caridade. E hoje? Tá bom. Eu só quis comentar. Agradecer por você ter vindo. Você comentou uma situação da mudança, dos espíritos que falam, né? Na parte das preces, lá no Evangelho, tem os petitórios que eles falam, né? Aí ele fala, vale mais aquele que ora e pedindo a melhora para se transformar moralmente, do que só pedir coisas para o benefício da empresa, do negócio, do trabalho, das coisas. Porque é o que ela está falando, é uma realidade mesmo. Se a gente escrever no lápis tudo que a gente tem de bom, não vai parar em 4, 5 coisas não. Vai ficar escrevendo. Chega uma hora que a gente fala, nossa, não sabia que estava acontecendo tudo isso. Que a gente tem, acho que é nosso, né, do ser humano, de você ver só o que é ruim. Às vezes acontece no seu dia, tantas coisas boas, você saiu de casa, e aí você, de repente, discutiu com alguém ou aconteceu alguma coisa no ônibus. A gente fica o resto do dia, né, pensando naquilo que aconteceu e, na realidade, baixamos o nosso padrão, trazemos para próximo de nós irmãozinhos sofredores que fazem com aquilo. E, como a gente fala, né, tem a história do caminhão de lixo, que é justamente isso. Que o taxista fala, não, eu não vou pegar o lixo dele. Porque o cara veio, fechou, né, fez todo mundo. E aí ele vai com Deus. A mulher que estava com ele falou assim, como assim? Quase mata a gente. Né? Aí o taxista olhou para ela e falou assim, tá, mas eu não vou pegar o lixo dele. E quantas vezes no dia a gente pega o lixo do outro? O outro tá nervoso, né? Traz pra você e tal, te xinga, e você pega aquela ofensa e leva o dia inteiro. Você pega aquilo que aconteceu, às vezes a outra pessoa saiu, aí você foi lá e pegou o lixo do outro e ficou pra você.
O senhor já melhorou e você? Ele já melhorou, porque ele deixou com você, né? E aí você fica o dia inteiro. Gente, obrigada. Obrigada.